Olá, amigos da TV Web Jornal RS. Hoje vamos conversar com uma profissional que transformou sua paixão pela música e pela educação de um projeto que impacta crianças, famílias, educadores em todo o Brasil. Nossa convidada hoje é Ana Clara Engel, musicista, né? Musicista. Além de musicista, tem também Fonoaudióloga. fonoaudiólogo, né? E também mentora educacional, idealizadora da Matraca Escola de Música e da Matracola, né? Matracolar. Matracolar. Isso. Brinquedos educativos. E recentemente a Matraca, ela celebrou uma década de história, não é verdade? Exatamente. Seja bem-vindo então, Ana Clara. Dá as boas-vindas aí à nossa plateia. Muito obrigada. Obrigada ali pelo convite, pelo espaço. E é sempre um prazer falar sobre a Matraca e te ouvindo, né? De transformar a minha paixão, né, em profissão e poder impactar tanta gente. E às vezes nem eu me dou conta disso, né? Então é importante a gente ficar ouvindo e ver o quanto o nosso trabalho, que a gente ama, o que faz, às vezes não se dá conta do quanto isso é grandioso, né? Então, Sim. agradecer por dar espaço para eu apresentar ainda mais e falar sobre o nosso trabalho. Olha só, há pouco tempo a gente esteve lá no evento, foi nesse dia que a Matraca estava fazendo 10 anos, né? Não, a gente fez em agosto do ano passado, 2025. Então Aqui foi agora, são 11 anos ou daqui 2 meses são 11 anos. 11 anos. Aham. O tempo passa, né? Veja, Ana Clara, conta um pouco sobre a sua trajetória quanto à música. Quando que essa música entrou definitivamente na sua vida? Como que foi? Então, como criança, gosta de música, né? Eu cantava no coral da escola e a minha professora tocava violão e eu queria tocar violão também. Meu pai fazia aula de bateria na época e ele me colocou na aula de violão. E ali eu comecei os meus estudos, acabei não ficando no violão, não era o que me agradava e me trocaram para musicalização infantil. E dos 7 aos 10 anos eu fiquei nessa musicalização infantil, trabalhando os aspectos da linguagem musical, do canto, né? E fui migrando aí aos poucos pro piano. Nesse meio tempo também fui participando de corais aqui da região, cantava em 2, 3 corais. Eu cantava no coral da escola, mais aqui da cidade, na Sagrado Coração de Jesus, na época do meu ensino Santo Afonso. Fundamental. Isso, Conheço. Agora já não é mais a escola, fechou, né? É um projeto social. Mas na época eu cantava no coral da escola e cantava nos corais aqui da região, os Canarinhas, né, de Novo Hamburgo, as meninas cantoras de Novo Hamburgo. Depois participei das meninas cantoras do Grêmio Atiradores, mas isso mais depois, né? E então, desde pequena, eu estava dentro desse meio musical. E estudando música sempre, né? Sempre fez parte da minha rotina. E aí, depois que eu terminei o ensino médio, veio aquela dúvida, né, de o que eu vou fazer de profissão. E eu só pude escolher o que eu sempre fiz, né? Já que eu sempre fiz isso, então eu vou continuar fazendo, né? Mas eu não me via dando aula. Eu queria trabalhar com voz artística, voz profissional. E aí que entra a fonoaudiologia também, porque meu foco sempre foi a voz. Eu sempre fiz aula de canto, né, pelas corais, enfim. Então, a voz sempre foi o meu instrumento principal. Entrei na licenciatura em música e ali nesse primeiro semestre da faculdade de música, eu descobri a fonoaudiologia e o quanto eu podia agregar na minha prática musical. E aí eu fui fazer um segundo vestibular e entrei na fonoaudiologia. E acabei, né, unindo as duas graduações e fazendo as duas graduações ao mesmo tempo, pensando nessa questão vocal, né? Mas ao longo da formação eu fui vendo as questões do desenvolvimento infantil, da aquisição da fala, o quanto a música impactava nesse desenvolvimento. E aí eu fui migrando a minha área de interesse. Saí da parte vocal, que ainda gosto bastante, né? Tenho a minha admiração, meu interesse, mas acabei migrando para a parte do desenvolvimento infantil, unindo também a música e a fonoaudiologia. Veja que nós temos 2 professores de músicas aqui, né? Ah, Nós temos a Ana Clara e temos o Cleito, né? Verdade. E veja que... agora me diz um pouco sobre a história da Matraca, que são 10 anos, vão fazer 11 anos. Conta um pouco como nasceu isso. A Matraca nasceu durante a faculdade também, né? E como eu também tinha esse interesse na parte vocal,
A ideia era abrir uma escola de música para trabalhar a voz, técnica vocal, piano. Mas conforme esse meu interesse, meu foco foi mudando, a matraca também foi expandindo, assim, né? Inicialmente essa ideia foi se expandindo para poder atingir e atender crianças pequenas também. Então, durante a graduação, eu fui idealizando a matraca e pensando como seria, e eu sempre botei na cabeça que eu queria ter uma escola de música assim que eu terminasse a graduação. E foi assim que aconteceu, né? A gente abriu a escola, logo depois que eu me formei em música, fonoaudiologia eu ainda continuei fazendo, tinha mais um período, mas assim que eu me formei em música, na licenciatura, eu abri a escola. Eu me formei em julho e a escola começou em agosto, né? Então ali no último semestre da faculdade eu comecei a organizar, e a gente era uma sala comercial, era uma sala só, e a gente atendia crianças pequenas, porque daí eu já trabalhava numa escola de educação infantil. E ali também que eu fui vendo na prática como é que era essa relação do desenvolvimento infantil, da música com as crianças. Então ali que eu fui vendo como é que isso acontecia. E aí quando eu abri a matraca, as famílias já me conheciam, né? A gente começou atendendo crianças pequenas, crianças maiores, né? Que eu digo de 10, 11, 12 anos. E em setembro de 2015, um mês depois que a gente abriu, começou a primeira turma de bebês. E logo quando a gente começou, era muita novidade aqui para a região, né? Não era foi um trabalho pioneiro que a gente trouxe, porque não se falava de música para bebês, né? Era um estranhamento. Às vezes tem gente que ainda estranha quando fala que eu trabalho com música para bebês. Mas há 10 anos atrás era ainda maior esse estranhamento quando eu falava sobre isso. Quantas crianças teve na época? Ai, agora tu me pegou de cabeça, eu não sei, mas a Hoje, nossa quantas turma, crianças tem hoje nós temos 164 alunos. 164? Isso. Quantos professores tem a matraca hoje? Nós estamos com 6 professores e nós temos uma equipe aí de quase 10 pessoas, 10, 11 pessoas envolvendo, né, a parte financeira, a parte de comunicação, de secretaria, atendimento. Sim. E qual é a especialidade hoje da matraca? A gente atende diversas faixas etárias, né? O nosso principal foco e o que a gente ficou conhecido na região foi a música para bebês. Então, o nosso maior público são bebês e crianças pequenas, mas a gente consegue e a gente atende um público maior de adolescentes, de adultos, de idosos também, justamente porque a matraca é um ambiente familiar. Então, como as famílias levam as crianças na aula e acompanham as aulas, eles vão vendo o desenvolvimento, vão se interessando pela música, às vezes reativam aquele sonho antigo que está adormecido de tocar um instrumento, né, que fica adiando e nunca toca, ou que já tocou, parou e aí quer voltar. Então, a gente atende todas as faixas etárias, desde os bebezinhos até os idosos. Quando tu fala em bebezinhos, é criança de colo? Isso aí. Qual é a faixa etária do bebezinho? Essa é uma pergunta muito boa e que gera bastante dúvida nas famílias também, de quando começar, quando pode começar na aula de música, né? E o que eu sempre falo, se a gente for considerar o bebê e a música, o bebê já poderia começar na barriga. Sim. Pensando, né, porque o bebê escuta já desde a gestação, o bebê é sensível aos sons. Então, se a gente fosse considerar esses 2 pontos, bebê e música, poderia sim que nascesse já aí na matraca. Mas a gente sabe que a família está se organizando numa nova rotina, numa nova realidade. Tem as questões de organização da família, das vacinas, né? Às vezes o bebê nasce bem no inverno e aí não tem todas as vacinas. Então a gente pede, né? A gente orienta assim que assim que a família estiver organizada na rotina, o bebê já tiver tomado suas primeiras vacinas, com 4, 5 meses já dá para iniciar. Mas nós já tivemos bebês que começaram com 3 meses de idade. Oh, que legal. Qual é a maior dificuldade que tu já encontrou desses 11 anos? Na parte de bebês ou da escola no geral? Na escola, no geral. Tá. Um dos principais desafios foi a questão da minha mudança de papel, né? Porque eu era uma profissional que queria ter uma escola. Mas eu tive que aprender coisas que a gente não aprende na faculdade de gestão, de finanças, de lidar com público, de atendimento, de organização mais burocrática, né? Então, esse foi o maior desafio pessoal meu de ter uma empresa. E pensando na escola, acho que o maior desafio que a gente teve no início foi de realmente mostrar o valor do nosso trabalho, porque
música é uma coisa, é arte, é só cantar, uma coisa que às vezes parece ter menos valor, né? E a gente precisou mostrar isso para as famílias, de que música não é simplesmente sair cantando para a criança se sentir bem. Tem muito trabalho por trás disso, tem muito desenvolvimento, né? As crianças estão numa fase determinante do seu desenvolvimento, principalmente os bebezinhos ali, que estão recebendo suas primeiras impressões sonoras de música, de instrumentos, sonoridades, de relacionamento também. Então, eu fui a primeira professora de muitas crianças, e isso é um prazer enorme, uma responsabilidade muito grande, né? Então, esse foi um dos maiores desafios, assim, da matraca, né? De poder mostrar esse nosso valor. Despertou em mim uma curiosidade. Sim. Quando eu fiz a pergunta, qual era a maior dificuldade, você perguntou, das crianças ou da matraca? Agora, eu quero saber das crianças. De dificuldade que a gente observa, na verdade, é mais do entendimento realmente das famílias, que a gente também vai trabalhando isso, essa mentalidade, né? De que música não é algo extra, que música é essencial para a formação humana, que faz parte, né? Todos nós somos seres musicais, a gente tem essa musicalidade que precisa ser desenvolvida, assim como a linguagem oral, falada, que a gente vai estimulando e vai desenvolvendo, a musicalidade também. E o que a gente observa muitas vezes é que ao longo do desenvolvimento, as crianças, conforme vão crescendo, vão se distanciando dessa modalidade. E aí dessa musicalidade. E aí chegam em adultos e dizem, música não é pra mim, música é muito difícil, eu já tentei aprender uma vez e é muito difícil, né? E o que a gente quer é justamente essa caminhada, essa construção para que a aprendizagem musical seja natural. Porque ninguém diz, né, é muito difícil aprender a ler e escrever, porque é natural para a criança, né? Tem educação infantil, ela vai indo para a escola, então é um processo que já está bem enraizado. E a gente quer fazer isso com a música também, que todos possam ter essa habilidade desenvolvida. Lá vocês têm, dentro da música, tem técnica vocal. Quais as especialidades hoje? Então, do 0 aos 3 anos, as famílias acompanham as aulas, né? Então, a gente vai trabalhar essa iniciação musical. E ela é dividida em 6 etapas. De etapa 1, etapa 2 até etapa 6. Até os 3 anos, as famílias entram juntos. Depois, eles já vão entrando sozinhos nas aulas. E eles vão tendo uma maior autonomia musical, maior resposta musical. Fala um pouquinho. Por que as crianças têm que acompanhar dos pais? Os pais na música. Nessa faixa etária dos 0 aos 3 anos, os pais entram junto pela questão do vínculo, né? Principalmente pela questão do vínculo. Porque a gente quer desenvolver e estimular essa musicalidade não só no bebê, mas na família. Porque o bebê precisa desse estímulo e desse reforço em casa. Porque uma vez por semana acaba sendo muito pouco como perto. incentivo. Exatamente, né? Então, a gente vê que as famílias ficam mais musicais, os relatos, né, dizendo, Ana tá muito mais receptiva aos sons, tá cantando, tá falando mais, ou às vezes as famílias cantam, né? A gente já cantou, gravou vídeo, agora até a avó tá cantando, a Dinda, porque a família toda se envolve, né? Então, a gente quer fazer essa caminhada, então até os 6 anos eles ficam nessas aulas em turmas, e o que acontece é que a gente vai trazendo esses instrumentos com maior organização, né? Então, a gente começa pelo piano, violão, e aí depois a criança com 6, 7 anos de idade, ela pode escolher o instrumento que ela vai querer estudar, né? E aí as opções que nós temos na matraca é piano, canto, violão, bateria e ukulele. São essas modalidades que a gente tem, e aí a criança pode optar, né? Eu quero focar mais no canto. E aí a gente vai focando nisso, né? Mas nada impede. O ukulele é um instrumento, parece um violãozinho menor, mas ele tem 4 cordas. É um instrumento havaiano, com uma sonoridade mais havaiana. E aí ele é pequenininho, assim, tem 4 cordas. Ok. Esses 10 anos de história, o que mais te emocionou nessa construção toda? São muitas, são tantas emoções. Foram muitos altos e baixos, assim, na história da matraca, né? Mas o que mais me emociona hoje é justamente poder ouvir isso, né? De ti ali, do quanto a gente impacta as famílias, do quanto eu, sonhadora, jovenzinha, né? Querendo ter uma escola de música, o quanto a gente impactou na cidade, o quanto a gente impacta na região, porque a gente acaba influenciando outros profissionais, formando outros profissionais, né?
profissionais que atuam aqui na região, que fizeram formações conosco, que se inspiram no nosso trabalho. Então, isso é muito emocionante de pensar que uma jovenzinha que idealizava ter uma escola de música conseguiu trazer tanto impacto, não só para as famílias que frequentam a matraca, mas para outros profissionais que acabam impactando mais crianças, né? Então, isso é uma das coisas que mais me pega, assim, quando eu escuto e vou relembrando a nossa trajetória, a nossa caminhada. Quando tu olha para trás, vê que tantas pessoas já passaram pela matraca. Hoje, tem pessoas que hoje já vivem disso, da música? Hoje, nós... tu diz de alunos ou De alunos. De alunos ainda não, porque como tem 10 anos e a maioria dos bebês são, né, pequenininhos, ainda não. Mas a gente já vê uma evolução musical, de resposta musical grande, né? De crianças que começaram bebês e agora já estão no instrumento. Então, isso a gente vê. E a questão de viver da música, os profissionais que trabalham lá na matraca, né? Então, de poder oportunizar muitos professores que estão ali na escola. A matraca deu abertura, né, no seu campo profissional, enfim, até outros profissionais que começaram a trabalhar na matraca e ampliaram a sua área de atuação dentro, né, da sua especificidade. Então, a matraca é um centro tanto de desenvolvimento das pessoas que ali frequentam, mas também profissional de formação, né, das pessoas que ali trabalham. Eu tinha uma pergunta, mas eu creio que tu já respondeu ela. O que muda na vida das crianças e das famílias que passam pela matraca? Né? Quando essa questão que tu falou antes da avó, até a avó tá cantando, todas as pessoas que estão em casa cantam, parece que o ambiente muda em casa, né? Exato. Parece que fica mais alegre, mais disposto, mais animados, né? E é isso que a gente quer, né? De poder... porque, claro, a gente quer trabalhar a música, quer que as crianças toquem instrumento, porque é bonito, mas o que a gente quer realmente é que as crianças sejam felizes com as suas famílias, possam cantar, poder oportunizar esses momentos de prazer, né? A gente recebe vídeos, assim, dos avós cantando, e aí, às vezes, né, as famílias até mandam mensagem, ai, prof, não repara minha voz que tá feia. Só que é isso que a gente quer ver, né? A criança se sentindo amada, se sentindo vista, a família tendo repertório para poder interagir com essa criança, né? Porque eu, como fonoaudióloga e que trabalho muitas vezes com atrasos no desenvolvimento, a pior coisa para uma família é a sensação de não saber o que fazer. E poder estar num espaço que dá essas ferramentas para a família do que fazer, do que cantar, como fazer, como interagir, isso é muito rico, né? Isso não tem preço para as famílias. Então, o que muda na vida das famílias é isso, né? E é gratificante para ti isso, muito, né? É isso, exatamente. Né? Esse resultado. É porque a gente, né, às vezes não tem dimensão disso, né? Só parando realmente para pensar e poder se dar conta de tudo que a gente já criou. Muitos pais enxergam a música apenas como uma atividade artística, né? Na prática, quais os benefícios ela traz para o desenvolvimento infantil da criança? E os benefícios são inúmeros, né? As pesquisas... trazendo bem da área fonoaudiológica mesmo, né? O que já se sabe, que a música é uma das atividades que mais estimula o cérebro como um todo. Porque fazer música, não só ouvir música passivamente, né? Porque uma coisa é ouvir russo, alguém falando russo, eu não vou entender. Uma coisa é eu aprender a falar russo, é diferente, eu vou dando significado ao que eu estou ouvindo. E com a música a mesma coisa. Então, se eu só escuto música, né? Bota a música a tocar, isso é uma coisa. Agora, aprender música vai estimular esse cérebro como um todo. A parte das habilidades auditivas, que é uma das principais para o desenvolvimento de fala e de linguagem e que preserva o nosso cérebro até na longevidade para poder evitar o declínio cognitivo precoce, enfim. Então, pensando, né, nesses benefícios, a música é uma das atividades que mais estimula esse cérebro como um todo. De atenção, de concentração, de esperar a sua vez, de poder ouvir o outro, né? Nas próprias relações, esperar a sua vez. Quando eu estou tocando em conjunto, se eu toco mais forte, o outro colega não aparece. Se eu toco muito fraco, eu também não apareço. Então, de poder, né, mediar e medir a maneira que toca, a maneira como canta. Então, são inúmeras as habilidades que a gente consegue ir observando nas crianças, né, e estimulando com a educação musical. Ok. Que conselho você daria aos pais que desejam estimular os seus filhos de formar cidadãos saudáveis, né? E ainda mais com esse dom da música, né? Eu sempre falo, né? Eu sou a
acaba que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que todas as crianças têm que fazer aula de música, né? Teria que ser obrigatório a criança nascer e já ir para aula de música. Justamente para isso, né? Poder deixar esse ambiente familiar mais musical. De poder cantar com as crianças, sentar, olhar para essa criança, interagir. Tudo isso faz diferença, né? Pensando no desenvolvimento bem inicial. Então, a dica que eu dou para as famílias é se oportunizem a vivenciar isso, né? Às vezes tem adultos que têm muita vergonha de interagir e acabam deixando de levar as crianças. Né? São situações que a gente vai observando assim ao longo dos anos. Então, o que eu diria de conselho, né? Se oportunizem e invistam nessa formação das crianças, porque os efeitos a gente vai colher também lá no futuro, né? Não só no agora, no presente, como são esses relatos que a gente observa e recebe, mas também para o futuro dessas crianças. Para aqueles que estão nos assistindo agora, talvez a pergunta seja: quanto custa isso? Qual é o valor que está a mensalidade? Onde fica a matraca? Né? E qual é o telefone, qual é o contato, qual é o e-mail que vocês têm? Tá. A matraca fica no centro de Novo Hamburgo, na rua Almirante Barroso, é uma sede própria, nós conseguimos adquirir a Casa da Matraca, então é rua Almirante 208, na rua da Câmara de Vereadores, só que nós ficamos mais para cima. O telefone da matraca eu não sei de cor. Ih, me pegou. Bota na edição aqui embaixo. Bota na edição aqui que eu não sei, os números eu não decorei. O e-mail. Mas pode nos achar pelo Instagram também, Matraca Música. Pode procurar o meu, Ana Clara Engel. Site nós não temos, não. Nós temos o site da Matracolá, né, que é dos brinquedos educativos também, que é matracolá.com.br. A Matracolá também veio como uma extensão da matraca, né, pensando nesse desenvolvimento infantil nas brincadeiras e nos brinquedos. Então, a Matracolá tem site. E a questão de valores, né? Hoje nós trabalhamos com planos de... a jornada inicial, que é de 1 mês para a família conhecer a escola, e aí depois a escola oferece os planos semestral e anual. E aí dentro disso nós temos valores que variam de R$390 a R$500. Então, mensal. Isso, exato. E aí tudo vai variar dentro do plano que a família escolheu. Do pacote que ela Isso, escolheu. Exatamente. Tá. O que é matraca e o que é matraca lá? Então, deixa eu contar essa história. A Matraca é a escola de música, né? Trabalhando com desenvolvimento, com música. E a Matracolá, ela surgiu faz 2 anos, 2024, 2023. Enfim, tem quase 3 anos aí que a gente tem a Matracolá. Ela surgiu depois de um período difícil pessoal meu, na minha história. E ela veio também com esse intuito de trazer brinquedos que não brinquem pela criança. Porque aqui na região, até então, a gente também não tinha brinquedos educativos de madeiras, jogos educativos, só aqueles brinquedos de plástico tradicional. E aí que veio a Matracolá, com esse intuito de trazer esses brinquedos de madeira, esses jogos para estimular a família a brincar junto. Esses brinquedos que não brincam pela criança, que é o que acontece muitas vezes com essa modernidade de celular, de tablet, de brinquedos que apertam um botão e liga a luz e que faz música para a criança, mas não deixam a criança brincar. Então, a Matracolá vem com esse intuito, assim, de poder resgatar esse brincar mais simples da criança, porque o brincar está na criança, a brincadeira está na criança, né? O brinquedo não brinca sozinho. Sim. E é no brincar e pelo brincar que a criança vai se desenvolvendo. Despertando para... Exatamente. Então, a Matracolá veio, né, mais recentemente para trazer e abrir esse braço da matraca. No início, quando eu li, eu pensei assim... matricular. Vamos matricular a criança. Então, o nome também foi um estudo assim que a gente teve que fazer, até com questões de registro de marca, né? Porque a gente queria um nome assim como a matraca, um nome que remetesse à brincadeira, né? Algo assim mais brasileiro, sem nomes internacionais, enfim. Então, foi aquela brincadeira matraqui, matracolá, e aí acabou ficando matracolá. Ok. Ana, tuas considerações finais. De novo, agradecer pelo espaço, né? Sempre um prazer falar sobre a matraca. E fica o convite para as famílias conhecerem a matraca, o nosso trabalho, a Matracolá. Qualquer dúvida sobre a iniciação musical, como é que faz para começar? Tá com dúvidas, né? Meu bebê é muito pequeno, meu bebê não vai para a escola ainda, não tem contato com outras crianças, só fica comigo, com o pai ou fica com a avó. Qualquer dúvida podem nos mandar ali no Insta, no nosso WhatsApp. Vai ser um prazer, né? Apresentar a nossa proposta e um prazer ainda maior poder fazer parte do desenvolvimento da família.
Ok. Muito obrigado, Ana, por Imagina. esse esclarecimento também. E aqueles que estão nos ouvindo, queremos agradecer a sua participação, por estar nos assistindo. E até o nosso próximo programa. TV Web Jornal RS se despede aqui. Até mais. Obrigada.